Boa noite, igreja. Boa noite. Quero falar para vocês que eu estou emocionado de estar aqui hoje no culto presencial. Me sinto honrado de ter sido convidado pelo nosso líder, pastor Roberto, a ministrar no nosso primeiro culto presencial após o início dessa pandemia mundial que está aí presente em todos os lugares do mundo. Agora eu quero fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Boa noite, SEC Vicente Pires! Boa noite, SEC Vicente Pires! Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluias! Recharabalabalabanaás. Estava com saudade de falar desse jeito. Estava com saudade de ver a presença dos irmãos aqui na igreja presencialmente. Ei, Nalvinha, quanto tempo sem se ver, hein? Dá um glória a Deus aí, Nalvinha. Aleluias! Quero dizer para vocês essa noite que estão aí junto conosco também no nosso canal, nos assistindo essa noite, que vocês são preciosos para nós. E tenho certeza que no nosso próximo culto vai ter mais gente, porque ainda tem muita cadeira, respeitando 1,5 metro de intervalos sobre cada cadeira. Ainda tem muita cadeira vazia. E você que não tem, porque a igreja está seguindo todos os quesitos. É termômetro a laser, é gel em álcool na entrada, as pessoas respeitando aí os intervalos. E eu sei que pelo decreto, criança menor de 12 anos não pode, pessoa idosa não pode, e a gente tem que cuidar dos nossos mesmo. Mas você que está nesse intervalo, e você não tem nada que possa justificar você de estar na igreja, meu irmão, aqui é o melhor lugar. A gente gravou live durante todos esses meses, mas é diferente, né, Samir? Quando tem a presença, né, Aline, do povo de Deus. Não é verdade, pastor Roberto? Não é verdade? Diferente, é diferente. É verdade ou não é, pastor Paulo? É verdade. Então a gente tem que estar contritos. Já quero dar os parabéns aos nossos pais, hoje é dia dos pais. Você que é pai, saiba que é um presente de Deus. A gente ser paizão, presente de Deus. Então, meus parabéns a todos os pais. Estou como o Misael, tá, Misael? Estou como você, nervoso. Será por que o pastor Marcelo está nervoso? Tanto tempo sem ver esse povo lindo, ó, pastor Roberto. Isso deixa a gente nervoso. Queria que vocês abrissem a sua palavra lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 24. Provérbios 23, todo mundo já achou? Lá diz o seguinte: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Grandemente se regozijará o pai do justo. Grandemente o pai do justo vai ter alegria. E quem gerar um sábio, nele se alegrará. O pai que tem um filho sábio, ele se alegra. Então você que é filho, hoje é dia dos pais. E nós que somos filhos, mas também somos pais, não é verdade, pastor? Devemos honrar os nossos pais. E a promessa de Deus é que nós teremos mais dias na terra. Que a nossa vida vai ser mais prolongada. Devemos honrar os nossos pais, devemos ser esses filhos sábios que os nossos pais tanto desejam, para que eles possam se regozijar, para que eles possam se alegrar. Mas a minha palavra hoje não é para você
que é filho. Minha palavra hoje é para nós que somos pais também. Tem um ditado popular que diz assim: pai não é aquele que coloca o filho no mundo. Pai é aquele que cria. Bem verdade é, né? Mas ser pai é muito mais do que isso. Pai é aquele que coloca o filho no mundo com amor e que o cria com mais amor ainda. Agora nós sabemos que não existe pai perfeito. Pai perfeito é somente um, o nosso Deus celestial. Eu vou dar algumas características de pai hoje. Ser pai, a gente não nasce sabendo como ser pai. Não existe uma escola para te ensinar a ser um bom pai. Isso já vem de dentro de nós. Mas a nossa imperfeição, sempre nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas nós podemos cometer erros, porque nós não somos perfeitos. Vou dar exemplo aqui na Bíblia de pais que foram imperfeitos e que isso gera algo para os nossos filhos, para os filhos. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, fala sobre o nosso profeta Eli. Olha só o que diz lá a palavra. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia o profeta Eli, porque seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Exemplo de Davi como pai. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. No exemplo de Eli, ele via que os seus filhos não estavam fazendo coisas boas, que eles estavam roubando ao Senhor, mas ele não os exortava, ele não puxava aquele puxãozinho de orelha. A Bíblia diz, não é, sobre a varinha, que com a varinha a gente corrige os nossos filhos. Mas ele era permissivo com os seus filhos faziam o que queriam. Ele amava os seus filhos, mas a gente está dando exemplo de imperfeição que faz com que gere resultados negativos aos nossos filhos. Olha só Davi. Davi nunca chamava a atenção de Adonias, nunca perguntava o que Adonias queria. Às vezes Adonias poderia querer um carinho do seu pai, mas ele às vezes ficava esperando por Davi. Mas Davi, preocupado com o seu reino, ele jamais perguntava: Adonias, você quer um carinho? Adonias, você quer passar um tempo comigo? Adonias, isso que você está fazendo é errado. Sabe qual foi o resultado disso? Desse distanciamento de Davi com Adonias? Adonias se tornou um filho rebelde. Adonias, que não era o sucessor para ser o rei de Israel, ele se autoproclamou, reuniu o chefe do exército, reuniu os profetas, reuniu os conselheiros do rei, fez uma festa para praticamente todos os seus irmãos, só Salomão que ficou de fora, e só alguns profetas que ficaram de fora, aqueles que não foram de acordo com a ideia dele de se nomear rei, e ele se declarou rei. Será que se Davi tivesse perguntado como ele se sentia, como ele estava, como devia ser a vida dele, tivesse chamado a atenção dele, será que ele teria feito isso? Se colocado como rei, se autoproclamar rei?
Será que se Eli tivesse falado, filho, espera aí, vocês estão pegando o melhor da oferta para Deus, para vocês? Filho, isso é roubo, vocês estão roubando a Deus. Filho, esses prazeres que vocês estão tendo carnais, isso não vem de Deus. Espera aí, a partir de agora, vocês não são mais líder não. A partir de agora eu vou te colocar no banco. Vocês vão ter que aprender a respeitar a Deus, para que vocês possam se tornar sacerdotes. Se ele tivesse feito isto, eu creio que o destino dele e dos filhos deles teria sido diferente. Aqui a palavra de Deus diz que Deus iria julgar a família por causa de Eli. Porque ele não estava se colocando como pai, como uma pessoa responsável que tinha que dirigir aquela família. O resultado disso foi seus filhos mortos. O resultado disso foi Eli morto. O resultado disso foi ele deixar de ser e seus filhos de serem profetas. O amor de um pai com seu filho muitas vezes lhe faz ser demasiadamente permissivo. Isso pode levá-lo a cometer erros que podem influenciar negativamente o destino do seu filho. Eu falei de pais imperfeitos, porque nós somos imperfeitos. Quantas vezes eu, pastor Roberto, Samir, nosso pastorzão lá de Manaus, pastor Paulo, erramos querendo acertar, né, Paulo? Essa palavra hoje, sobre ser permissivo, me deu um tapa na cara do tamanho do mundo. Quantas vezes nós somos permissivos demasiadamente e, sem querer, a gente acaba prejudicando os nossos filhos. Um bom pai, ele tem deveres e responsabilidade. As responsabilidades de um pai ideal sobre os seus filhos são ensinar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte, falando que nós temos que ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Fala assim, ensine-as as palavras, com persistência a seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Pai, o que você tem feito? Você tem ensinado a palavra de Deus para os seus filhos? Você tem sentado e gastado um tempo com seu filho para falar da palavra de Deus? Quando você se levanta, você vai até seu filho, você abençoa o seu filho, você dá a palavra de Deus para o seu filho? Como tem sido Deus na sua boca? Nós cristãos já temos o dever de expressar Deus através da palavra, através do nosso falar, em todo momento. Quanto mais com os nossos filhos. Como você está se portando dentro da sua casa com seu filho? Como está sendo o seu convívio com o seu filho? Como você está ensinando o seu filho a palavra de Deus? Porque aqui Deus diz que tem que ser quando a gente está andando, ao nosso deitar, ao nosso se levantar, que nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Engraçado quantas pessoas estão na igreja hoje, pastor Roberto, e são uma bênção dentro da igreja, mas que quando chega em casa, e se a gente for perguntar para o filho, a pessoa vai ficar envergonhada, porque em vez dele abençoar o filho dele, em vez dele falar da palavra para o filho dele, em vez dele falar do amor de Deus, em vez dele falar do sacrifício que Jesus fez por aquela pessoa, ele faz rogar praga sobre o filho, ele não tem comunicação com o filho, ele não é o pai que coloca o filho no colo, ele não é o pai que fala de Deus com o filho. Nós devemos também guiar os nossos filhos. A palavra de Deus diz que nós temos que guiar os nossos filhos, direcionar os nossos filhos. Lá em Provérbios 22, 6 diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo quando
mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensina os seus filhos de acordo com os seus objetivos. Qual o objetivo que você tem para o seu filho? Você que é um pai cristão, você que diz que serve a Deus, você que diz que é realmente um pai dedicado ao seu filho. Aqui fala para você ensinar de acordo com o seu objetivo. Qual o objetivo que você tem para o seu filho? Meu irmão, desde que os meus filhos nasceram, eu profetizo sobre a vida deles. Desde que eu conheci a Deus, a minha esposa, que eu profetizo sobre a minha filha de coração, a Deise. Quero um homem de Deus, quero mulheres de Deus, quero que eles sejam abençoados em todas as áreas da sua vida, mas em primeiro lugar, que seja mulheres de Deus, que seja um homem de Deus. E eu sei que se nós fizermos isso, se nós instruirmos os nossos filhos a isso, meu irmão, vai acontecer, vai acontecer. Pastor Roberto sempre profetizou isso na vida dos filhos dele. Sempre profetizou isso na vida dos filhos dele. E eu vejo a palavra hoje se cumprindo. E a palavra vai se cumprir e vai se concretizar, pastor Roberto. Porque os nossos filhos são de Deus e nós profetizamos isso. E nós ensinamos desde pequenos os nossos filhos a seguirem a palavra de Deus, a serem direcionados e guiados pelo caminho de Deus. Às vezes pode até querer dar, né, Misael? Dar uma escapulida. Mas o Espírito Santo de Deus incomoda. O Espírito Santo de Deus incomoda os nossos filhos. O Marcelinho, meu filho, ele não tem ido na célula, mas há 2 semanas, ele chegou para minha esposa, para a Deusa, e falou assim, né, amor? Falou, que dia que é a célula mesmo? Qual é o horário da célula? Então, essa semana ele já falou novamente que quer estar junto conosco na célula. Marcelinho, pelos últimos 3 meses, o comportamento dele tem mudado completamente. O semblante dele tem mudado completamente. Deus tem colocado pessoas como a minha esposa para falar com ele em todo o tempo sobre Deus. E ele tem mudado e o Espírito Santo de Deus tem tocado a vida dele. A minha filha Mayra, que eu tanto queria que estivesse com a gente na célula, hoje ela vai na célula todas as quarta-feiras. Ela e o meu novo filho espiritual, o Diego, meu candidato a genro. Presente de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que um bom pai tem que prover. 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 14, diz que os pais têm que trazer a provisão para a sua família. Nós que somos pais, nós temos o dever de trazer o alimento para os nossos filhos, de prover a nossa casa. Mesmo quando já fica grandão, né, pastor Paulo? E aí, meu irmão, a despesa fica dobrada, triplicada, né, Paulo? Esses meninos é crescendo e não para de comer um segundo. Eu acho que na casa do pastor Paulo, a casa do pastor Roberto também, é da mesma forma. Os meninos de madrugada estão comendo, de madrugada está saltando a geladeira. Quando chega de manhã, a gente fala, poxa, comprei tal e tal coisa para o dia de hoje. Aí você chega de manhã, rapaz, cadê os negócios? Vou ter que ir no mercado de novo. Mas o bom pai traz provisão. Quantos pais têm deixado de fazer isso? Quantos pais hoje têm jogado para cima da mãe para poder trazer a provisão para dentro de casa? Sendo que a palavra diz que o homem é que tem que ser o provedor da casa. Quantos pais têm feito o filho colocar o provento dentro da casa? Quantos pais têm fugido dessa responsabilidade? Mas essa noite eu sei que eu estou falando para pais que são verdadeiros cristãos, para pais
que entendem o propósito de Deus para ele, dentro da família dele, e o propósito de Deus para ele, para com seus filhos. A palavra de Deus diz também sobre criar. Efésios 6,4 diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Será por que Deus falou isso? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Será que tem algum pai que gosta de irritar o seu filho? Qual foi o pai aqui que nunca irritou o seu filho? Eu estou vendo ali atrás, já tem gente sorrindo ali, ó. Já tem filho olhando para o pai e está sorrindo. Longe de mim, nunca irritei a Mayra. Eu? Que isso? Longe de mim, nunca irritei o Marcelinho. Que isso? Longe de mim, nunca irritei a Deise. Nunca. Eu estaria sendo mentiroso se eu falasse que eu nunca irritei os meus filhos. Sabe qual é o problema? Que a palavra manda o filho honrar pai e mãe. A palavra diz que o filho não pode responder o seu pai. A palavra diz que o filho não pode se irritar com o pai. A palavra diz que o filho não pode desrespeitar o pai. A palavra diz que o filho tem que amar o pai do jeito que o pai é. Aí eu irrito o meu filho. O que acontece? Estou levando o meu filho a cometer pecado. Meu filho vai ficar com raiva de mim. Muitas vezes ele não vai falar verbalmente, mas na cabeça dele, no pensamento dele, poxa, que pai chato que eu tenho. Poxa, eu queria ter um pai diferente. Não queria que meu pai fosse você não, pai. Eu queria que fosse, no pensamento dele, queria que fosse o pastor Paulo. Pô, pastor Paulo é legal, com os filhos dele e tal. Vai saber, né, pastor Paulo? Não, queria que fosse o pastor Roberto, sempre sorridente. Poxa, esse pai que eu tenho não é um pai legal, só fica me irritando, só fica me deixando nervoso, me faz pecar. O que você tem sido para o seu filho? A partir de hoje, vamos tentar não irritar os nossos filhos. Eu sei que é difícil, que tem hora que a gente quer irritar mesmo. É difícil, mas vamos tentar. Vamos tentar deixar os nossos filhos mais calmos. Vamos sim nos debruçar e nos esforçar, não em irritar os nossos filhos, mas sim em instruir os nossos filhos de acordo com o conselho de Deus. E como eu posso instruir o meu filho de acordo com conselhos do Senhor? Pai, quero dizer para você essa noite, quantas horas você tem orado? Quantos minutos você tem gastado em intimidade com Deus? Quantos minutos você tem orado pelo seu filho? Quanto tempo tu tem gastado com Deus? Só tem um jeito da gente instruir os nossos filhos de acordo com o conselho do Senhor: conversando com Deus. E para que eu possa conversar com Deus, eu tenho que gastar tempo com Deus. Para que eu possa conversar com Deus e seguir os seus ensinamentos, os seus conselhos, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que meditar no Senhor, eu tenho que ter um tempo só eu e Deus. Você tem colocado Deus como centro da sua vida? Você realmente tem refletido o Senhor para os seus filhos? Fica essa dica: tenha um tempo com Deus. Nós devemos controlar os nossos filhos. Um bom pai controla o seu filho também, é responsabilidade nossa, não é, pastor? Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: ele deve governar bem sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele com dignidade. A palavra de Deus diz que não é por força, não é por força. A gente tem que controlar os nossos filhos e tendo dignidade. A gente não pode deixar os nossos filhos de qualquer maneira, ou tapa na cara. Nós devemos governar
bem a nossa própria família. Às vezes nós governamos bem aqui a igreja, excelentes líderes. Às vezes nós governamos bem a nossa empresa. Às vezes nós governamos bem o nosso emprego, a seção aonde a gente trabalha. A gente governa bem os nossos relacionamentos, a gente com outras pessoas. A gente governa bem os nossos amigos. A gente governa bem tudo, mas a gente não governa bem a nossa própria família. Quantas famílias hoje estão destruídas? Quantos filhos estão sem pai, sem mãe, porque os pais não conseguiram governar bem a sua casa? Não menosprezando a mulher, porque a Bíblia fala que a mulher foi tirada da costela de Adão. Foi carne da própria carne. A mulher foi feita para andar ao lado do homem. A mulher foi feita para governar a casa junto com o homem. Mas a palavra de Deus diz que quem é o sacerdote da casa não é a mulher. Quem é o sacerdote da casa é o homem. Quem tem que proteger aquela família não é a mulher. Quem tem que proteger aquela família é o homem. Quem tem que governar aquela família é o homem, não a mulher. A mulher ajudadora, a mulher ali do lado, juntos, unindo força. Mas a autoridade espiritual maior sobre a família não é direcionada à mulher, é direcionada ao pai. Não é direcionada, é direcionada ao homem. Não é direcionada à mãe, mas direcionada ao pai. E hoje o que eu mais vejo nessa sociedade moderna é um monte de homem, me desculpa a expressão, frouxo. Um monte de homem que não quer assumir a postura, não quer assumir a responsabilidade. E joga para cima de quem? Da esposa. Aí quando o filho, que deveria ter um exemplo e um espelho do pai, ele vai procurar esse exemplo e espelho na mãe, nunca no pai. Porque o pai tem saído fora da responsabilidade que é dele como sacerdote real, como sacerdote da sua casa. Como você tem sido pai? Como você tem governado a sua família? Você tem deixado tudo nas mãos da sua esposa? Se você tem feito isso, vou falar para você hoje. Você está se acovardando. Você está deixando o inimigo entrar na sua casa por falta de atitude sua. Se você for assim, em nome de Jesus eu creio que hoje começa uma nova história na sua vida. Hoje começa uma história de um sacerdote real dentro da sua casa, de um homem que é o primeiro na sua casa, de um homem que governa bem na sua casa e de um homem que abençoa a sua esposa e os seus filhos. Um bom pai faz o melhor pelos seus filhos, mesmo que as outras pessoas não consigam compreender. Um bom pai é, como eu disse no início, é aquele que coloca no mundo com amor e cria com mais amor ainda. Muitas vezes as pessoas estão de fora e falam: eu não compreendo porque aquele pai, aquele fulano de tal, o José, o Roberto, o Paulo, o Marcelo, o Zacarias, o Davi, o Eli, eu não entendo porque aquele pai ama aquela pessoa daquele jeito. Mas olha só o que diz a palavra lá em 2 Samuel 18:33, 2 Samuel capítulo 18, versículo 33, trazendo mais uma vez Davi. E Davi não foi um exemplo de um grande pai, mas Davi amava os seus filhos com todas as suas forças. Aqui diz lá, capítulo 18, versículo 33, então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Você lembra que eu falei que quando a gente é permissivo demais,
A gente pode trazer resultados negativos para os nossos filhos. Eu falei de Adonias, agora eu vou falar de Absalão. Absalão também quis tomar o lugar do pai dele. Absalão tramou contra o seu pai. Ele guerreou contra o seu pai. Mas quando Absalão foi na guerra contra o seu pai, diz a história, diz a Bíblia, e nós cremos na palavra de Deus, e isso aconteceu. Quando ele estava lá no jumento dele, na mula dele lá, foi para ter contra o exército do pai dele, meu irmão, ele foi passar embaixo de uma grande árvore. E quando ele passou embaixo dessa árvore, deixa eu falar uma coisa, a mula continuou, Absalão ficou. A cabeça dele ficou presa entre os galhos. Pensa, pegou numa forquilha lá e ficou pendurado. E a palavra de Deus diz que Joabe, guerreiro de general de Davi, foi lá e falou, dessa eu não vou te deixar vivo. Foi lá junto com os homens deles e acabaram de matar Absalão. E veio a notícia para o rei Davi. Mas mesmo o filho dele, tendo tramado contra ele, tendo jogado um exército para tomar o seu lugar, e o filho dele, mesmo querendo tirar a vida do pai, porque para ele ser rei, ele tinha que tirar a vida de Davi. Davi ainda subiu ao quarto, clamando, Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido em seu lugar. Olha só o amor incondicional de um filho. Por mais que o filho trame contra a gente, por mais que o filho traga coisas que não são boas, por mais que ele seja imperfeito, por mais que ele tire as nossas noites de sono, a gente ainda continua amando os nossos filhos da mesma forma. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 23 e 24, diz o seguinte, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Olha só o que diz esses dois versículos. Quando o filho pródigo retorna para a casa do pai, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Este homem tinha 2 filhos, um muito correto, um trabalhador, que gostava de trabalhar, que gostava de ver as coisas do pai multiplicando. Quando a gente multiplica a riqueza dos nossos pais, a gente está multiplicando a nossa própria riqueza, porque depois que o pai vai, a riqueza fica para a gente, é herança. Mas tinha um filho que queria conhecer o mundo. Ele queria conhecer os prazeres do mundo. Ele não estava satisfeito com tudo aquilo que o pai dele dava para ele. Vamos levar para os dias de hoje. O pai dava um carro 0 quilômetro. Ele morava numa mansão. Comia do bom e do melhor. O pai dava tudo que ele queria. Mesmo assim ele não estava satisfeito, porque tinha algumas coisas que ele queria fazer e que ele sabia que o pai dele não iria aprovar aquilo ali. Ele chegou para o pai dele e falou, pai, eu quero a minha parte em herança é agora em vida. Eu quero a minha parte em herança é agora, porque eu quero conhecer o mundo. Eu quero viajar o mundo todo. Eu quero saber quem eu sou. Hoje os filhos gostam de falar assim, pai, eu quero me descobrir. Quero me descobrir. Eu quero viajar para a Europa, eu quero viajar para os Estados Unidos, eu quero me aventurar. E o pai pegou e deu a parte da herança para aquele jovem. Aquele jovem foi para o mundo todo. E o engraçado, tem um ditado que diz assim, no mundo, você é o que você tem. Não é verdade, amor? Vira e mexe, eu e a Deusa estamos falando isso. Poxa, o mundo fala assim, você é o que você tem. Você é o que você tem. E aquele jovem foi exemplo disso. Enquanto ele teve dinheiro, tinha um monte de amigo. Vamos fazer uma festa aqui? Pode deixar que eu pago tudo. Tinha amigo toda hora. Quando ele ficou pobre, meu amigo,
teve que experimentar da lavagem do porco. Um jovem que tinha tudo, traz para os dias de hoje, um jovem que comia tudo, tinha tudo do bom e do melhor, só filé mignon, alcatra e bife angus e picanha na mesa, o tempo todo. De repente, vocês imaginam, de repente você tendo que comer lavagem, e você deixou seu pai chateado lá, deixou o pai chateado, mas quando ele retorna à casa, olha só o amor do pai. Ei, peraí, meu filho está todo maltrapilho, vão lá, dá um banho no meu filho, coloca as melhores roupas, coloca o meu anel no meu filho novamente, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto, que eu não sabia onde estava, agora está vivo, agora está no meio de nós. Um bom pai faz o melhor por seus filhos, mesmo quando as pessoas de fora não compreendem, mas é amor de pai, é um amor incondicional. Jesus deixou um exemplo para todos nós. Lá em Mateus 7,11, olha o que Jesus fala. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A palavra de Deus diz que Deus deu o seu Filho unigênito como sacrifício vivo, para que eu e você esteja aqui hoje, para que eu e você tenha o Espírito Santo de Deus dentro de nós, porque quando Jesus foi, Ele falou, eu vou, mas eu vou lhes deixar um Consolador, alguém que vai direcionar vocês, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje se faz morada em mim e em você, e eu profetizo isso e eu creio nisso, porque Jesus pagou um preço na cruz, mas para que Jesus viesse aqui neste mundo, deixar a porção dele de Deus e vir como homem, ele teve que ter autorização de Deus. E Deus falou assim, eu vou colocar o meu filho em quem eu me comprazo, o meu filho ao qual eu me alegro, para pagar todos os pecados das pessoas. A palavra de Deus diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento, deixou tudo para trás. Isso acontece porque Jesus pagou um preço por você. Eu e você somos pais imperfeitos, porque se a gente fosse um pai perfeito, aqui na terra nós não estaríamos, porque aqui na terra é lugar da gente se lapidar de dia em dia, da gente aprender de dia em dia, até o dia da vinda do Senhor, até a chegada do Senhor em nossas vidas. Pastor, qual o dia do Senhor para a minha vida? Meu irmão, no dia que a gente deixar essa vida física, e que esse corpo físico morrer, é o dia que chegou o Senhor para a gente. Às vezes as pessoas estão preocupadas, que o Covid-19 é o início das dores, que o Covid-19 é isso, aquilo é assado, e ficam estremecidas. O Covid-19 tem levado muitas vidas, verdadeiramente. E eu agradeço a Deus, porque aqui da nossa igreja, Ele não conseguiu levar nenhuma. Eu fui uma das pessoas que foi infectada pelo Covid-19. Graças a Deus, ele entrou aqui no corpo, aqui, Deus estava à frente e falou, no pastor Marcelo eu não vou deixar de ter nem suspiro. Qual foi o sintoma que tu sentiu, pastor Marcelo? 9 horas da noite, meu nariz entupiu. 9 horas da manhã, meu nariz desentupiu. Foi isso que eu senti. Temos pessoas que teve alguma coisa maior, algum agravamento maior, mas ninguém aqui da igreja, pastor, precisou ser hospitalizado. Nós temos pessoas aqui da igreja que estão trabalhando em hospitais, e eles são testemunhos do que o Covid pode fazer. Eu vou dizer para você essa noite, nós estamos vivendo novos tempos, novas maneiras, novas estratégias, mas tem uma coisa que é imutável, que não muda de jeito nenhum. A palavra de Deus não muda de jeito nenhum.
E a palavra de Deus tem que ser pregada. O povo de Deus não pode se acovardar diante de um vírus. O povo de Deus tem estratégias. Nós estamos fazendo live, tem gente ouvindo a palavra de Deus agora através do nosso canal. Nós estamos agora com culto presencial. E o povo de Deus não vai se inclinar, se declinar para esse vírus. O povo de Deus não vai se inclinar para as coisas do inimigo. O povo de Deus tem um papel importante nos dias de hoje. Consolar as pessoas que estão desesperadas. Levar a palavra de instrução para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E quantas pessoas estão com o coração mais aberto esses dias? A igreja não pode diminuir. Com o Covid-19, no final desse Covid, a igreja tem que ter dobrado de tamanho. Porque a palavra de Deus diz, e a gente vê, que quando as pessoas estão oprimidas, quando as pessoas estão com medo, elas têm a tendência maior de procurar a Deus. Elas têm a tendência maior de procurar as pessoas que sabem da palavra, as pessoas que têm o Espírito Santo. Agora, se você está acovardado, se você está no seu cantinho, mudando um pouco a palavra aqui, como que essas pessoas vão enxergar Deus na sua vida? Se você está desesperado igual a elas. Eu sou do corpo de bombeiros. O engraçado é que quando a gente chega no socorro, a pessoa pode estar ruim. Ela pode estar no último suspiro dela. Se ela olha para aquela farda laranja, identifica o bombeiro. Meu irmão, é incrível, mas vem um fôlego novo de vida na pessoa. Porque ela fala assim, chegou minha salvação. Mas e se eu sou do corpo de bombeiros e eu chego numa situação de calamidade e eu fico desesperado igual as outras pessoas? O que elas vão falar? Meu Deus, quem achava que vinha me salvar está pior do que eu. Igreja, nós temos que ser o herói dessas pessoas. A igreja do Senhor tem que ser o herói dessas pessoas que estão com medo. E eu profetizo que a partir de hoje, nós vamos abrir os nossos corações, e a palavra de Deus lá em Coríntios diz que Deus está atrás de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E se a gente adorar a Deus em espírito e em verdade, e se a gente ser esse verdadeiro adorador, nós vamos ser os heróis dessas pessoas. Você, pai, você tem que ser o herói dos seus filhos. O herói dos seus filhos não pode ser aquele cara que está influenciando a cabeça dele para usar droga. O herói dos seus filhos não pode ser aquela pessoa que quer tirar ele de dentro da sua casa. O herói dos seus filhos não pode ser aquela pessoa que quer tirar ele da presença de Deus. O herói dos seus filhos não pode ser o mundo. O herói dos seus filhos tem que ser Deus. O herói dos seus filhos tem que ser vocês. E eu quero que a igreja agora dê um grande aplauso ao Senhor. Aplauda ao Senhor essa noite. Porque aqui quem está aplaudindo o Senhor são verdadeiros pais que se debruçam na palavra do Senhor. Aqui essa noite, quem está aplaudindo aqui são as pessoas que vão ser os heróis para essas pessoas que estão desesperadas neste mundo. Quero dizer a vocês, e fechando a minha palavra, juntos somos fortes. Juntos somos fortes. E nós estamos aqui. Se vocês estiverem precisando da gente, pode procurar a liderança da nossa igreja, pode procurar alguma pessoa da nossa igreja, que nós vamos estar com máscara, com álcool em gel, com o que for preciso, mas estaremos lá na sua casa, nem que seja do lado de fora, profetizando e orando sobre a sua vida. E saiba que o milagre vai acontecer na sua vida e na vida de toda a sua família. Queria convidar o pastor Roberto para vir aqui à frente agora, encerrar a nossa palavra, e quero dizer para vocês, continuo emocionado, e é lindo e maravilhoso estar junto com vocês.